Hoje está ótimo, falando de um problema que certamente você já teve, senão vai ter, infelizmente, afta. Todo mundo passou por isso, né, doutor Fábio? Aliás, às vezes pode estar passando agora. E tem uma dúvida que surgiu antes do intervalo. Gente que confunde herpes e afta, doutor. É comum essa confusão? É difícil essa confusão, porque a afta sempre dá dentro da boca, né? E a causa, sem causa identificada, só aparece dentro da boca e ela é superficial e temporária. Já o herpes, a grande maioria das vezes o herpes acontece... Doutor Fábio, fora da boca não é afta, então? Fora da boca não é afta. Sim, vamos ver a questão do herpes aí, que ele tem outras características, até fisicamente ele se apresenta de outra forma. Exatamente. Né? O herpes, ele tem já uma história um pouco diferente. Vamos mostrar aqui, filho? Sim, vamos mostrar aqui. O herpes é uma infecção por um vírus. A causa do herpes, o herpes é um vírus, é o herpes vírus. Na mesa e holográfica. Quando a pessoa se infecta com esse vírus, o que acontece é que ela começa com uma pequena coceira, depois aquilo vai ficando avermelhado, aparecem pequenas vesículas, são bolinhas na pele. Essas bolinhas elas podem estourar, se unir, aí dali pode ser que fique parecido uma úlcera que pode confundir com afta. Mas tem toda uma história para chegar lá. Agora aqui tá representado, até se afastar um pouquinho, olha, está representado aqui esse... Claro que numa proporção ampliadíssima, esse, né? É o vírus que causa herpes. Então, a pergunta que a gente teve antes da passagem foi se o batom poderia transmitir, né? Como é que a gente pega esse vírus, né? Esse vírus ele é pego naquela fase que eu falei que tem aquelas pequenas vesículas na pele, as vesículas estão cheias de vírus dentro. Então, se tiver um contato físico durante essa fase, esse vírus pode se implantar na pele e passar a doença. Então, o batom, sim, pode causar herpes, o beijo, o compartilhamento de talher, de copo, canudo, especialmente naquela fase onde tem as vesículas. E aí, o que acontece? A pessoa tem uma crise, ela melhora da crise, dali um tempo, quando tem uma baixa de imunidade, seja porque tomou sol, seja porque está com estresse aumentado, porque fez um regime muito forte, ou uma infecção viral, faz com que a imunidade baixe e o herpes pode reaparecer naquele mesmo lugar. Isso pode se tornar uma coisa recorrente. Quem já teve herpes sabe que normalmente começa com uma espécie de uma coceirinha, assim. Esse é o momento de começar o tratamento? Com certeza. É a hora melhor, porque o paciente que tem, ele sente que vai aparecer o herpes, principalmente aquela região perioral que a gente fala, e aí é o momento certo de começar a utilizar o tratamento. Qual que é o tratamento? Então, na realidade, a gente tem aciclovir, né, que seria um dos antivirais que a gente pode utilizar. Ele pode ser utilizado em pomada, né, que seria justamente essa fase que a gente coloca, né, de prurido, antes de aparecer aquelas vesículas que o doutor falou. E em pacientes que têm surtos subsequentes, que realmente a pomadinha não está resolvendo, aí sim a gente pode lançar mão do aciclovir via oral. Existem outros antivirais, o aciclovir é um deles, né, o mais comumente utilizado, e dependendo do caso a gente pode utilizar outros antivirais. Porque tem gente que tem herpes repetidamente, com certeza, assim, né? direto. Esses casos mais complexos, Mariana, que são crises muito repetidas e muito frequentes, às vezes tem pacientes que você faz um tratamento crônico, um período prolongado com aciclovir para diminuir aquela população viral, justamente para evitar novas crises. Né? Agora, a gente já falou aqui, né, doutores, que o herpes manda um telegrama, assim, avisando, né? Manda uns sinais. E nessa hora é que o aciclovir funciona melhor, não é? Ele funciona melhor para diminuir essa crise e também para aumentar o intervalo entre as crises, o que é uma coisa muito interessante, porque na hora que você usa o aciclovir direito, você vai fazer com que a sua próxima crise esteja mais longe. Muito bem. Bom, mas o que está perto agora, doutor Fábio, é o contato com a redação do G1, portal de notícias da Globo na internet, a hora que a gente fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em um minuto. Bom dia, o IBGE divulgou uma pesquisa agora de manhã que mostra que em 2013 o Brasil tinha um policial militar para cada 473 habitantes. No caso da Polícia Civil, esse número era de um policial civil para quase 1.800 habitantes. A pesquisa mostra também que o número de mulheres na PM em 2013 ainda era muito pequeno, não chegava a 10%. E olha essa imagem, essa foto foi tirada logo depois dos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. Depois da tragédia, essa mulher passou anos em depressão, se envolveu
envolveu com álcool e drogas e agora, 14 anos depois, ela morreu de câncer no estômago. Essa foto foi uma das mais marcantes do atentado, que deixou quase 3.000 mortos. Em Vitória, no Espírito Santo, um homem tentou roubar o celular de uma menina de 23 anos, mas mal sabia ele que ela era lutadora de jiu-jitsu. Ela viu que o cara não estava armado, começou a bater nele e ele foi preso. E acabou de sair uma notícia triste: 2 jornalistas de TV morreram baleados em um tiroteio durante uma entrevista ao vivo nos Estados Unidos. Mari Fê, a gente continua acompanhando esse caso aqui da redação para mais informações. Nossa, Mari, qual foi a cidade, sabe? Virgínia. Virgínia, nossa. Obrigada, Mari, pelas informações. Então, bom trabalho para você. A gente se vê de novo amanhã. Até amanhã. Até mais. Até mais. Mari. Nós temos pergunta da internet hoje, muitas dúvidas sobre aftas e afins, né? Vamos ver o Evaldo. Problemas no estômago podem causar afta? Olha, Evaldo, que sorte sua. Temos um especialista do aparelho digestivo. Oi, doutor Fábio. O Evaldo está em dúvida. Evaldo, pode sim. O que acontece é que a acidez do estômago ela pode subir para o esôfago através de uma maneira patológica, que não é para acontecer, mas pode acontecer, causando a doença do refluxo gastroesofágico, que quando é muito intenso, pode levar a rouquidão, pode levar a afta, em casos extremos pode até diminuir o esmalte do dente, propiciando ter mais cárie. Então, quando você tem azia, é importante você tratar, é importante você procurar um médico, porque você pode estar tendo vários problemas decorrentes disso que você nem sabia.